Atos capítulo 2. Nós vamos ver agora o cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo de que enviaria o outro libertador, o Espírito Santo, para servir de consolador para os seus irmãos. Hoje nós vamos estudar Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Atos 2, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de gosto. Pai de amor, eu te peço, ó Pai, que através do teu Santo Espírito, que habita em nós possamos compreender a tua palavra, possamos viver de acordo com o que ela diz, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Anderson, tu deixa ligado aí o Data Show, porque tem uma imagem salva no computador. Eu vou precisar que você projete. Muito bem, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo havia prometido, antes de ser assunto aos céus, que ele, ao ser assunto aos céus, ele enviaria um outro Consolador. Nós vimos também que esse outro Consolador precisava ser um outro, mas da mesma essência. Não era um outro diferente, era um outro igual a ele, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma divindade. E o Senhor Jesus Cristo havia dito que isso não aconteceria até que ele estivesse junto ao Pai. Então, depois daqueles 40 dias que o Senhor Jesus Cristo esteve, depois da sua ressurreição, juntamente com os discípulos, ele foi assunto aos céus e disse que era para eles esperarem que dentro de poucos dias aconteceria. 40 dias antes de o Senhor ser assunto aos céus, o que aconteceu foi a comemoração da Páscoa, certo? E foi na Páscoa que o Cordeiro Perfeito de Deus foi sacrificado. Foi na Páscoa que o Cordeiro Perfeito de Deus foi entregue para a remissão dos nossos pecados. A palavra do Senhor diz que não é possível haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Diferente de todos os outros sacrifícios que eram feitos na Páscoa, onde um cordeiro era imolado para que o seu sangue simbolizasse ali o perdão dos pecados daquele que estava oferecendo sacrifício, Jesus Cristo era o cordeiro pascal, mas o cordeiro do próprio Deus. Deus fez o seu sacrifício. Ele ofereceu o seu cordeiro perfeito, sem nenhuma mácula, sem pecado, para que de uma vez por todas o pecado fosse pago e assim nós pudéssemos ter novamente livre acesso à presença do Senhor.
E nós vimos aqui no começo de Atos que eles ficaram atônitos quando o Senhor estava sendo assunto aos céus e que eles ficaram meio que sem saber o que fazer. Até que vieram aqueles 2 anjos, disseram: olha, esse mesmo que vocês viram subir, um dia voltará. E eles então voltaram para Jerusalém, e durante aquele período que eles ficaram ali em Jerusalém, eles estavam reunidos fazendo sempre a mesma coisa, perseverando na oração, na leitura bíblica. Eles estavam perseverando, entendendo que Deus os guiaria daquele modo. E a gente viu também que nesse período eles escolheram Matias como substituto para Judas, que passou a integrar ali, a ser um dos 12 apóstolos. E é interessante que no texto que a gente vai ler hoje, diz que no capítulo 2, versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Que lugar era esse? Jerusalém, aonde eles haviam recebido a ordem do Senhor para que eles permanecessem até que recebessem do alto o Espírito Santo. E a gente vai ver que Deus, e a primeira coisa que a gente deve aprender nessa mensagem de hoje é: Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E assim como ele havia prometido, então, quando chegou o dia de Pentecostes, Pentecostes significa 50º, certo? Por que 50º? São 50 dias depois da Páscoa, certo? E a festa, do Pentecoste era a festa onde era oferecido as primícias, onde eles tinham feito as suas colheitas e agora eles iam oferecer a Deus as primícias de tudo aquilo que eles haviam recolhido. Então, muitas pessoas que vinham de muitas partes do mundo, eles passavam esse período até um pouco extenso lá em Jerusalém. Por quê? Eles vinham para a festa da Páscoa, que era a festa mais importante, onde tinha a maior junção de pessoas durante todo o período em Israel, durante o ano. E como muitas vezes era muito distante das suas casas, e eles já não tinham mais como, digamos assim, voltar para fazer outros afazeres diferentes da gente, que hoje tem um sistema de trabalho diferente, a maioria deles trabalhava com agricultura, trabalhava com colheita, eles permaneciam já desde a Páscoa até a festa de Pentecostes. Então, os judeus espalhados por toda aquela região do mundo conhecido naquela época, eles vinham de onde eles estavam para poder cultuar o Senhor. Eles vinham para participar da Páscoa e depois também muitos deles permaneciam para participar do dia de Pentecostes. E também nesse dia de Pentecostes, não à toa, foi escolhido por Deus para ele oferecer a primícia das bênçãos que haveriam de vir sobre os seus filhos. E essa é a primícia que o Senhor nos oferece, o próprio Espírito Santo. Então, irmãos, eu gostaria que você lembrasse sempre: Deus é um Deus que cumpre sua palavra. Uma das coisas que me dava mais tranquilidade em todas as coisas que meus pais faziam era que eles, ao dizer que iam fazer algo, eles faziam. Seja de me levar a um passeio que eu tanto queria, como me prometer uma pizza. Os dois, eles diziam e cumpriam. Quando nós temos a confiança no nosso Pai, que Ele é um Pai que promete e cumpre, nós podemos descansar. Nós temos vivido num mundo onde descanso, onde paz, onde tranquilidade, onde serenidade parece que estão cada dia mais escassos. As pessoas não conseguem mais ter dependência. Se os próprios crentes são afligidos pela falta de confiança no Senhor, imagine aqueles que não temem ao Senhor, em quem não tem onde se segurar, onde não tem onde colocar sua esperança, sua confiança. Nós temos o privilégio de termos um Deus que promete e cumpre. E uma das coisas que eu gostaria que você lembrasse é: Deus promete que Ele não nos desamparará. Eu fico imaginando como é que aqueles discípulos de Cristo, aqueles 120 que haviam ali sido fruto do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, que estavam lá em Jerusalém, como eles devem ter se sentido nesse período de 10 dias que eles ficaram entre a ascensão de Jesus Cristo e o Pentecostes. Por mais que fosse o próprio Cristo falando, muitas coisas devem ter passado pela cabeça deles.
muitas dúvidas. Como seria, se eles seriam muito perseguidos, se seria um pouco mais tranquilo para eles cumprirem as ordenanças do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo tinha deixado uma grande missão para eles, dizendo que quando eles recebessem o Espírito Santo, que iria vir sobre eles, eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus nos dá grandes responsabilidades. Deus nos pede que nós dediquemos a nossa vida para o seu serviço. Afinal de contas, o próprio Deus ofereceu a vida dele em nosso favor, mesmo sem nós merecermos. Infelizmente, nós temos visto hoje a propagação de cada vez mais fortemente heresias onde o homem é o centro, onde a pregação é destinada para agradar o homem e não agradar a Deus. Recentemente eu vi a pregação, se é que pode chamar daquilo de pregação, de um jovem pastor chamado Vitor Azevedo, certo? Onde ele dizia que eu e você temos o mesmo valor que Jesus Cristo. Ele olhou para a igreja dele, e a igreja dele, que já escutou muitas coisas deles horríveis, como ele já disse outras vezes o seguinte, que Jesus, quando ele olhava para Deus, ele se sentia tão justo quanto Deus. E até a igreja dele não teve reação quando ele disse isso. Mas saiba que muitas pessoas têm sido alimentadas por falsos profetas. Pessoas que, em vez de depositarem a sua confiança em Deus, fazem com que os homens depositem a sua confiança em coisas passageiras, seja em outros homens ou nas coisas desse mundo. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, nessa noite, nós somos servos de um Deus que é um Deus fiel, um Deus que cumpre as suas promessas. Assim como ele prometeu lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a primeira vez em que ele enviaria o libertador, que ia matar a serpente, ia pisar na cabeça da serpente, embora fosse seu calcanhar machucado, ele prometeu enviando Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu em nosso lugar, e o Senhor Jesus Cristo prometeu que iria vir o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio. Em que você tem confiado? Você tem confiado verdadeiramente no Senhor? Ou algo nesse mundo tem feito você desviar seu olhar? Será que você tem duvidado que Deus tem o controle de todas as coisas? Você precisa analisar a sua vida. Muitas vezes isso é tão sutil que isso vai nos corroendo por dentro, mesmo sem nós percebermos. Muitas vezes nós temos um discurso muito bonito, mas a prática é diferente do nosso discurso. Hoje nós dizemos assim: eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas. Aí você vai, perde o emprego. Ai meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Eu vou ficar desamparado. E as contas? E isso e aquilo outro? E você começa a ficar aflito, em vez de buscar refúgio do Senhor e orientação do Senhor. Outras vezes, você sabe que tem uma coisa que é provavelmente mais segura para você, e você decide dar um passo de fé, e aquilo ali é um passo que vai levar você a enfrentar várias dificuldades. E as pessoas ao seu redor vão fazer com que você ache que Deus não está aí com você, porque os planos saíram diferentes daquele que você imaginava. Mas se Deus tem domínio sobre todas as coisas, e se Deus é fiel, eu tenho um motivo para duvidar de que Ele está comigo? Não. Mas com certeza é difícil confiar. É um exercício contínuo de dependência do Senhor. E aqueles homens e mulheres que estavam reunidos ali em Jerusalém, eles esperaram pacientemente. E depois dos 10 dias, a gente vê aqui no verso 2, que de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E eu gostaria aqui de explicar essa passagem, porque essa é uma passagem altamente mal compreendida. E o que acontece é que, quando a gente olha para esse texto, muitas pessoas acham que um vento encheu toda a casa e que línguas de fogo ficaram em cima da cabeça. Acontece que não é isso que Lucas está dizendo aqui. Se você prestar atenção no texto,
era uma coisa tão diferente que estava acontecendo, que ele precisou de parâmetros já conhecidos para dar uma ideia do que ele estava descrevendo. Então a primeira coisa que ele disse foi que a casa foi cheia de um som altamente forte. Como que ele estava fazendo uma comparação ao som de um vento impetuoso. Então ele estava dizendo, olha, a casa onde estavam reunidos os discípulos de Cristo foi cheia de um som estrondoso. Cheia de um som estrondoso. E esse som encheu toda a casa e parecia um forte vento. Ele não estava dizendo que era um vento forte, ele estava dizendo que parecia ser um forte vento. E logo em seguida, aqueles que estavam dentro da casa, aqueles que estavam reunidos ali, viram línguas repartidas como que de fogo. Ou seja, eles começaram a ver algo que parecia-se com línguas de fogo. E eu quero explicar aqui qual é essa imagem a que ele está fazendo alusão, certo? Assim como ele comparou com o vento impetuoso, a questão do som, ele está comparando essa coisa que estava vindo sobre eles com uma língua de fogo. Mas o que seria uma língua de fogo? Para que vocês compreendam melhor, eu vou pegar uma outra passagem bíblica, que é a passagem lá de Elias. Elias, quando ele foi enfrentar os profetas de Baal, ele orou ao Senhor e desceu um fogo do céu que consumiu o sacrifício, o altar, e ele tinha feito uma vala onde tinha acumulado muita água. E vocês lembram o que é dito sobre o que aconteceu no fogo e aquela água? Hã? Exatamente. O fogo lambeu a água. Essa linguagem de língua de fogo era uma linguagem muito comum naquela época para falar sobre como se fosse uma labareda. Certo? Então, não é uma língua no sentido de língua humana. Certo? E não era uma língua pegando fogo em cima da cabeça. Ele não tinha como descrever o que tinha acontecido, não existia nenhum parâmetro anterior para que ele pudesse descrever. Ele estava dizendo, olha, parecia como se fosse uma labareda de fogo que se dividiu e pousou sobre a cabeça de cada um deles. Agora, por que aconteceu isso? A gente pode perceber no decorrer de toda a Escritura que em momentos de transição, onde Deus queria mostrar o modo como ele iniciaria ali a se comportar, as atitudes que ele tomaria com o seu povo, ele fez sinais grandiosos para que fosse mais fácil a identificação daquilo que ele estava fazendo. O Senhor Deus estava ali em Pentecostes, auxiliando tanto os discípulos a compreenderem que aquela era a descida do Espírito Santo, como também as pessoas que estavam na cidade, para que eles pudessem ter a sua atenção chamada para o que estava acontecendo. Então, a priori, eles não estavam no meio de uma multidão, estavam só os crentes. Mas só que daqui a pouco a gente vê no texto que as pessoas que estavam fora escutaram o som que estava acontecendo dentro da casa. E é interessante que esses dois sinais que foram dados eram sinais que chamavam muita atenção. O primeiro sinal, o som, e o segundo sinal, essas como se fossem labaredas que estavam sobre a cabeça dos discípulos. E é interessante que quando isso acontece, a gente vê no versículo 3 o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas. Aqui repartida não era a língua que estava dividida não, certo? É que elas foram se dividindo e pousando cada uma sobre a cabeça deles. Uma coisa que é fácil para que a gente possa assimilar o que o Senhor estava fazendo aqui, é que quando o Senhor João Batista estava batizando o Senhor Jesus, o Senhor Deus enviou uma pomba para pousar sobre a cabeça dele, como símbolo da descida do Espírito Santo. Então, aqui para facilitar para os discípulos que ele entendesse que ali era o Espírito Santo que estava descendo, algo veio simbolizar a descida do Espírito Santo. Deu para compreender aí? Muito bem. Então no versículo 3 diz o seguinte: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Prestem atenção. Eles tiveram duas coisas que aconteceram com eles nesse exato momento. Eles receberam e foram cheios do Espírito Santo. E a gente já viu lá no texto de Efésios. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5, versículo 18. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nós estávamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, nós vimos que o que Paulo estava dizendo aqui para eles era que ser cheio do Espírito Santo era ser controlado pelo Espírito Santo. Então aqueles irmãos que estavam reunidos ali em Jerusalém, quando eles receberam o Espírito Santo, não só o Espírito Santo passou a habitar neles, mas eles permitiram ser controlados pelo Espírito Santo. E aqui é a segunda grande coisa que nós vamos ver como lição nesse trecho que a gente está estudando hoje, de Atos 2, de 1 a 13. Que o crente, quando ele verdadeiramente está cheio do Espírito Santo, ou seja, está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele propaga a palavra de Deus. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles estavam ali, esperando o Espírito Santo vir, confiando na fidelidade da promessa do Senhor, de que Ele enviaria um outro Consolador, que Ele enviaria o Espírito Santo. O Senhor cumpre a sua promessa, e agora eles estão tanto sendo habitados pelo Espírito Santo, como eles estão cheios do Espírito Santo. E o versículo 6 diz o seguinte, versículo 5, perdão. E em Jerusalém estavam habitando judeus e homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Agora vamos pular lá para o versículo 11. O final do versículo diz assim, vamos ao versículo 11 por dia. Cretenses e árabes, por todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que estava acontecendo era, aqueles irmãos que estavam esperando, confiantes no Senhor de que Ele cumpriria a sua promessa, estavam agora recebendo o cumprimento da promessa, onde estava vindo o Espírito Santo sobre eles, e eles estavam sendo controlados pelo Espírito Santo, e agora, como forma de demonstração que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar das grandezas de Deus. E é interessante que quem é que está dizendo que eles estavam falando das grandezas de Deus? As pessoas que estavam habitando em Jerusalém. As pessoas que estavam ali naquele período de Pentecostes para participar dessa festa das primícias. Não eram os outros discípulos que estavam falando. Eram os descrentes que estavam dizendo, olha, eles estão falando das grandezas de Deus. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Mas um bom sinal para saber se você está cheio do Espírito Santo é: você tem falado das grandezas de Deus? Você tem propagado o Evangelho? Você tem entendido que esse foi o propósito pelo qual o Senhor enviou o Espírito Santo? Você entendeu isso? Você entendeu que esse foi o propósito pelo qual o Senhor Jesus libertou você da escravidão das trevas, do pecado? Não é isso que o Senhor Jesus disse lá em Atos 1:8? Mas recebereis a virtude, o poder que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Você é uma testemunha de Jesus Cristo? Você tem dado esse indicativo de que você está cheio do Espírito Santo? Você tem feito uso das oportunidades que Deus tem lhe dado para evangelizar? Você tem buscado oportunidades de evangelizar? Irmão, saiba, a nossa vida, a prioridade é essa. Lembra o que a gente viu na primeira mensagem dessa sequência de Atos? A nossa prioridade como discípulos de Cristo é cumprir a ordem de sermos suas testemunhas. Afinal de contas, nós somos nação santa, propriedade de Deus, povo escolhido. Nós somos sacerdócio real, a fim, com o intuito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, a nossa vida não vale de nada nessa terra se nós não vivermos para Deus. Você pode encontrar muitas alegrias nessa terra, mas nenhuma dessas alegrias é a alegria real. Todas as alegrias, todas as felicidades que nós podemos encontrar na nossa vida aqui nessa terra se resumem a coisas
passageiras. Coisas que são ótimas, talvez, de desfrutar quando você está ali cego pela sua visão pecaminosa, cego pelo seu coração endurecido, cego por não reconhecer como Deus é maravilhoso. Talvez você tenha uma vida que todos os descrentes sonhem, que você seja realizado no que você faz. Mas eu digo com toda clareza para você, se você não tem o Espírito Santo de Deus, não vale de nada. A própria palavra de Deus nos faz uma pergunta muito, muito, muito importante. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta gozar de todas as felicidades que o mundo pode lhe proporcionar, se depois dessa vida você vai passar uma eternidade de separação, de sofrimento, longe do Deus Criador de todas as coisas? Não adianta de nada. Mas talvez você esteja aqui como um crente no Senhor Jesus Cristo, sendo servido através da pregação da palavra de Deus, muito bem confortável por saber que Deus ama você, que Deus escolheu você, que Ele decidiu lhe salvar, que Ele enviou o próprio Filho para morrer no seu lugar, que você é selado com o Espírito Santo. E esse conforto todo, em vez de levar você a propagar a palavra de Deus, tem feito você estar acomodado. É muito bom quando nós estamos livres da condenação. É muito bom saber disso. É muito bom ter a certeza da salvação. É muito bom ter tranquilidade de saber que Deus é fiel. E se Ele disse que aqueles que creem no nome de Cristo são feitos seus filhos, se aquele que crê em Jesus Cristo, ele é liberto da morte eterna, eu posso confiar. É muito bom ter essa segurança. Mas e quanto aos que estão ao meu redor? E os meus familiares? E os meus amigos? E os meus colegas de trabalho? Nós não deveríamos dormir em paz, sabendo que as pessoas que estão ao nosso redor podem morrer a qualquer momento e ir para o inferno. Nós não deveríamos descansar enquanto nós não nos esforçássemos para efetivamente buscar fazer bom uso das oportunidades que Deus nos dá para pregar a sua palavra. E é interessante, quando Paulo está instruindo a Timóteo, ele diz que deveria ser pregado a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. A gente fica esperando a oportunidade perfeita, Senhor. Parece que a gente pensa que nem aquelas princesas da Disney, que espera o seu príncipe encantado, o momento perfeito onde ele vai surgir e vai realizar todos os sonhos dela. A gente no evangelismo parece com isso. Senhor, vai ter um dia em que eu vou estar em um local e o Senhor vai abrir as portas e as pessoas vão estar empolgadas e atentas à tua palavra, então eu vou falar a tua palavra e aquelas pessoas vão se converter e eu vou dar glória ao teu nome. Eu tenho que esperar o quê? Nada. Eu não tenho que esperar nada. Eu recebi uma ordem. Eu tenho que pregar a palavra de Deus quando é fácil e quando é difícil. Quando as pessoas vão receber bem e quando as pessoas vão ser avessas ao que você está falando, hostis ao que você está falando. Em todo momento, eu preciso pregar a palavra de Deus. Então, se você quer fazer um teste, se o seu relacionamento com Deus está bem, se você está cheio do Espírito Santo, analise sua vida de evangelização. Analise sua vida de discipulado. Você tem propagado a palavra do Senhor Jesus Cristo? Ele libertou você do pecado. E Ele pode libertar a quem Ele quiser da escravidão do pecado. E aqui, o sinal que foi dado também na descida do Espírito Santo é que eles receberam um dom de falar em outras línguas. E é triste perceber que muitas pessoas acham que essas outras línguas são línguas que ninguém conhece, são línguas de anjo, são línguas que são línguas muito antigas e que só podem ser interpretadas por uma pessoa que é altamente espiritual e que as demais pessoas da igreja jamais poderão entender. E a gente vê as igrejas abarrotadas muitas vezes, onde dezenas, às vezes centenas de pessoas ao mesmo tempo estão falando nessa suposta língua.
Mas o que era a língua que o Senhor permitiu que eles fizessem uso? Vamos ler lá a partir do versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ou seja, o som que estava acontecendo onde os discípulos estavam reunidos, foi muito alto, as pessoas escutaram e se reuniram para saber o que era que estava acontecendo. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria. Então, havia uma multidão que se reuniu para tentar entender o que estava acontecendo, e o sinal que eles estavam percebendo é que aquelas pessoas que estavam ali, os discípulos de Cristo, os apóstolos, estavam falando na língua deles. E olha a pergunta que eles fazem no versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns para os outros: pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Eles estavam falando da região geográfica a qual os discípulos pertenciam. E o que estava acontecendo? Eles estavam dizendo: existem pessoas de uma região que não eram para falar meu idioma, que estão falando meu idioma. E é isso. O que está acontecendo? Versículo 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvidos em nossa própria língua, eles falando sobre o quê? As grandezas de Deus. Isso aqui é um mapa daquela região, no período em que os irmãos estavam recebendo o Espírito Santo. Vocês estão vendo alguma similaridade com esse texto? Qual é a similaridade? Eles estavam dizendo de onde é que eles tinham saído para festejar a Páscoa e Pentecostes. Ele está dizendo: olha, a gente veio de vários cantos, até do Egito, da Líbia, de Roma, da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia. Eles tinham vindo de várias áreas do mundo. E agora todos eles estavam ali, reunidos em Jerusalém. E aquelas pessoas que eles sabiam que eram pessoas simples. Lá mais na frente, quando a gente for estudar, a gente vai ver que os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, eram considerados como homens leigos, simples, que não tinham grande instrução formal, como a maioria, por exemplo, como Lucas tinha, como Paulo tinha. Então eles estavam dizendo: como é que pode esses homens simples de conhecimento, esses galileus, estarem falando na nossa própria língua? E outra coisa que muitas pessoas confundem é achar que o dom de línguas é o dom de escutar. O dom de línguas é o dom de falar, não é de escutar. Tem muita gente que pensa que você está falando blá 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 e o outro vai entender tudo. Não, o dom de línguas vamos supor que o Anderson é americano. Eu nunca estudei inglês e eu vou pregar a palavra de Deus para o Anderson em inglês. Ou então tem um chinês aqui, nunca estudei chinês e eu vou pregar a palavra de Deus em chinês, sem nunca ter estudado. Sempre o objetivo era esse, da propagação da palavra de Deus. E vocês lembram o que era que se esperava dos discípulos quando eles recebessem o Espírito Santo? O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse lá em Atos 8? Sereis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Lucas faz uso aqui de uma hipérbole quando ele diz assim: de todas as nações que estão debaixo da terra. Essa hipérbole que ele estava falando é que tinha gente de todos os locais, de várias nações, de tantas nacionalidades distintas. Eles estavam ali, homens religiosos, que foram com o objetivo de prestar culto a Deus. Mas acontece que eles tinham negado o Cristo, o Messias que o próprio Deus havia enviado. E é interessante que a gente vai ver lá em 1 Coríntios que as línguas que foram dadas aqui para os discípulos e que foram usadas de modo mais pontual, e a gente vê isso no decorrer do registro de Lucas aqui em Atos, era para fazer com que as pessoas compreendessem que a salvação havia chegado para os judeus, para os samaritanos e para as pessoas que eram consideradas gentílicas, pessoas de
todas as nações. E a gente vai ver no decorrer de Atos que aconteceu mais de uma vez disso, o Espírito Santo descer e as pessoas começarem a falar em línguas. Mas todas essas vezes, depois que foram registradas essas vezes, não se fala mais de um agrupamento de pessoas que recebeu o Espírito Santo e passou a falar em línguas logo em seguida. Era um sinal em que Deus queria mostrar que a sua palavra agora estava alcançando todos os povos. Então, a próxima vez que você vê alguém entendendo errado esse texto, seja misericordioso. Explique. Olha, aqui a palavra de Deus está mostrando. O dom de línguas tinha o propósito de fazer com que aqueles homens, discípulos do Senhor Jesus, embora fossem judeus, embora fossem galileus, eles tivessem condições de propagar a palavra de Deus a todos os povos. E a gente já vê isso no dia em que o Espírito Santo desceu, onde pessoas de vários locais do mundo estavam reunidos, e eles puderam escutar na sua própria língua, onde eles haviam nascido, a palavra de Deus. Os discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo, falando das grandezas de Deus, das grandes coisas que Deus havia feito. Então, medite. Será que você tem feito bom uso? Será que você tem feito bom uso do que Deus fez por você? Do Espírito Santo que habita em você? Não espere por oportunidades perfeitas que irão surgir na sua frente para você evangelizar. Busque, faça oportunidades, mas não desanime. Não deixe de cumprir a missão que você recebeu do Senhor, de anunciar o Evangelho a toda criatura. E a terceira coisa que nós podemos aprender com esse texto aqui é que a palavra do Senhor vai ser recebida de formas diferentes pelas pessoas. Versículos 12 e 13. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Muitas vezes, a gente vai pegar a palavra de Deus e as pessoas vão se maravilhar com o que a gente está falando. Outras vezes, elas vão simplesmente fazer uma cara de que não entendi nada. E outras vezes, a gente vai escutar pessoas zombando da palavra de Deus, desprezando, sendo hostis à palavra de Deus. E a gente vai ver no decorrer de Atos que aqueles homens, mesmo passando por situações como essas, em que eles começaram a pregar a palavra de Deus, e os homens foram hostis para com eles, lá a gente vê que eles diziam, e Pedro diz isso: importa obedecer a Deus e não aos homens. Muitas vezes você talvez esteja sendo desencorajado a evangelizar com medo da reação das pessoas. Mas saiba, a reação das pessoas está na mão de quem? De Deus. A resposta que elas darão à pregação do Evangelho está na mão de Deus. Se elas vão se maravilhar, se elas vão se arrepender, se elas vão se matar, está na mão de Deus. E não importa o que vai acontecer. Importa se você está cumprindo a ordem que Deus lhe deu. Irmãos, eu posso dizer com garantia a vocês: eu evangelizo há muitos e muitos anos. Os últimos anos, os últimos 10 anos, com certeza eu tenho evangelizado com mais frequência. E nunca eu recebi uma ameaça de morte porque eu estava evangelizando aqui. Mas eu tenho a certeza que existem pessoas que, se forem encontradas com a Bíblia, elas podem não estar falando nada. Em países onde a palavra de Deus não é aceita, elas podem morrer só porque estão com a Bíblia. Agora na conferência na Semana da Família, no Celebrando da Família, lá da Igreja da Barra, veio um irmão que ele é do Marrocos, certo? O nome dele é Merbi. Ele é da família real do Marrocos e ele foi para a faculdade de teologia do islamismo e ele foi buscar fazer uma dissertação onde o objetivo dele era provar o quanto a Bíblia estava errada. E ele foi fazer na faculdade um trabalho onde ele comparava o Alcorão e a Bíblia, certo?
Sabe o que aconteceu com ele? Ele se converteu. E sabe o que aconteceu com ele? Ele, mesmo sendo membro da família real, precisou vir fugido, pedir asilo político por perseguição religiosa aqui no Brasil. Ele não pode mais voltar para sua casa. Ele não pode ver seus amigos, ele precisou sair às pressas, porque ele ia ser morto. E sabe o que ele tem feito aqui no Brasil? Dedicado a sua vida para pregar a palavra de Deus, principalmente para os muçulmanos. E o que você tem feito? Você foi expulso de casa porque era crente? Sua família disse que ia lhe matar porque você era crente? O máximo dos irmãos que eu conheço foi o desprezo da família aqui no Brasil. O máximo que eu já vi. Falarem xingamentos, chamarem de coisas horríveis, mas eu não conheço nenhum caso aqui no Brasil de alguém que tenha sido ameaçado de morte por pregar o Evangelho. Mas eu quero que vocês pensem. E se fosse? O que você faria? Você se acovardaria? Ou pregaria a palavra de Deus? Eu tenho que dizer que muitos de vocês não fariam isso. Com certeza se acovardariam. E por que eu com temor de Deus? Porque se você não fala em tempos de paz, em tempos de guerra você não vai falar. Se você não fala, se ninguém bota uma arma na sua cabeça, quando botaram uma arma na sua cabeça, você não vai falar. Se você não faz, quando nós temos liberdade para cultuar aqui, com o portão aberto, no meio de uma rua residencial, ao nosso Deus, você não faria se você estivesse escondido num café. Repense como você tem servido ao seu Senhor. O próprio Cristo diz: me chamar de Senhor, mas não fazem o que eu digo. Como eu posso dizer que eu tenho um Senhor se eu não tenho obedecido às ordens desse Senhor? Nós vimos aqui 3 coisas baseadas nesse texto. A primeira é: Deus é fiel. Deus cumpre as promessas que faz. Assim como Ele prometeu que enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, Ele cumpriu essa promessa. A segunda coisa que nós vimos é que alguém que está cheio do Espírito Santo, ele propaga as grandes coisas de Deus. E a terceira coisa que nós vimos é: as pessoas irão reagir de modos diferentes à palavra de Deus. Mas lembre-se, Deus não enviou o Espírito Santo à toa. Mas recebereis virtude que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Comece por onde você está, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade. Lembre-se, existem muitos irmãos na terra que estão prestes a morrer e que têm morrido em locais muçulmanos, em locais comunistas como na China, na Coreia do Norte, mas que não têm aberto mão da pregação do Evangelho, mesmo sabendo que a qualquer momento eles podem ser mortos. Mas sabe por que eles fazem isso? Porque confiam no Deus que prometeu que não os desampararia, e que a morte é simplesmente a passagem desta terra para estar com quem? Com Deus. Viver é Cristo, morrer é lucro. Esse deve ser o nosso pensamento. Que Deus ajude você a confiar na sua fidelidade. Que Deus ajude você a ser cheio do Espírito Santo e a propagar a palavra dele. E que Deus ajude você, que mesmo independente da reação que as pessoas tenham ao você pregar o Evangelho, você permaneça firme e fiel na propagação da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Senhor, nos auxilia, Pai, a olharmos para essa passagem, a vermos quão grande Deus tu é, Pai. Senhor de fidelidade, o Senhor que não descumpre ou que não quebra os acordos que o Senhor estabelece, ó Pai. Nós podemos confiar que o Senhor é Deus fiel. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito. Agora nos auxilia, ó Pai, a fazermos uso do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ser cheios, controlados, dispostos a servir, sem ressalvas ao Senhor, a Ti. Nos ajuda a termos ousadia para pregar a Tua palavra, independente da situação em que nós estejamos vivendo.
É o que eu te peço, é o que eu peço para a tua igreja que está situada aqui no Passaré. Que os irmãos dessa igreja possam permanecer firmes, fiéis e dispostos a propagar a tua palavra a toda criatura. Em nome do teu Filho amado, te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe todos vocês e que tenham todos uma excelente semana.